Graça e paz, boa noite. Que Deus abençoe a todos. Que fique claro, em nenhum momento, em nenhum momento imaginamos, pensamos ou afirmamos que o sofrimento é bom, que a dor é boa, que a tribulação é boa, que a angústia é boa. Não gostamos de sofrer, não temos interesse no sofrimento de ninguém. A palavra de Deus declara que todas as coisas cooperam para o bem. Tá? Não temos prazer ou alegria no sofrimento. Não somos masoquistas, não somos sádicos. Isso não, nós somos movidos por esperança. Nossa vida, nossa mente, nosso coração é guardado pela paz que nos conduz além do sofrimento, do desespero, da dor e da angústia. Deus provê livramento. Nós acreditamos nesta provisão de livramento, de cura, de libertação. Nós acreditamos nesta provisão de capacitação para enfrentarmos as mesmas tristes e duras realidades que atingem a vida de todos os seres humanos. Não pensamos, não imaginamos que o cristão de alguma forma é melhor ou superior a quem quer que seja no tocante a isso. O nosso sofrimento é o sofrimento humano. Nosso sofrimento é o mesmo sofrimento que atinge a toda a humanidade. Mas há uma provisão. Há uma provisão de fé, de esperança, de ser guardado por Deus, que em algumas situações o cristão não desfruta. Ele passa a imaginar que o seu sofrimento é o mais intenso de todos por por um pensamento, por uma perspectiva, por uma educação equivocada, né? Pela compreensão que ele tem de Deus, pela busca que ele tem de comunhão com Deus, sabendo que estamos livres do poder do pecado e da condenação que há sobre o pecado, nós somos livres, somos libertos, estamos salvos do poder e da condenação que haverá sobre o pecado. Mas isso não é uma isenção à dor, ao sofrimento ou à angústia decorrente da natureza pecaminosa humana. Mas nós estamos falando aqui, nesse instante, da provisão divina, de que Deus provê livramento, de que Deus provê cura, de que Deus provê capacitação, que Deus nos enche de uma paz que nos conduz para além daquilo que estamos experimentando. Nisso, o livro de Jó, no capítulo 33, a partir do versículo 26, diz assim: Deveras orará a Deus que lhe será propício, ele com júbilo verá a face de Deus, e este lhe restituirá a sua justiça. Cantará diante dos homens e dirá: Pequei e perverti o direito, e não fui punido segundo merecia. Deus redimiu a minha alma de ir para a cova, e a minha vida verá a luz. Eis que tudo isto é obra de Deus, 2 e 3 vezes para com o homem, para reconduzir da cova a sua alma e o alumiar com a luz dos viventes. Este aqui é o Eliú repreendendo a Jó. Eliú, quando chama a atenção de Jó para a verdade de Deus, ele cita aqui uma expressão, uma frase, na qual ele acredita e na qual no mundo antigo eles acreditavam, que por 2 ou 3 vezes Deus livra o homem, o pecador, da morte. Todo o pecador que se arrepende, confessa seus pecados, que busca a Deus, ele é protegido, guardado, ele é curado, ele recebe o livramento da morte por 2 ou 3 vezes. Os hebreus, os judeus, eles são, ou eles eram bastante apegados a essas questões numéricas, né? 3 vezes, 7 vezes, 40, números para eles têm um significado importante. Mas na mentalidade judaica, a pessoa podia clamar a Deus por 2 ou 3 vezes, sabendo que em 2 ou 3 circunstâncias Deus o livraria da morte. Mas isso nós falamos, apresentamos esse texto de Jó, para falarmos sobre aqui o sofrimento
do apóstolo Paulo, um sofrimento que foi apelidado de espinho na carne. Diz assim, 2 Coríntios capítulo 12, do 7 ao 10, e para impedir que eu me tornasse arrogante por causa da grandeza dessas revelações, foi-me colocado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Por 3 vezes roguei ao Senhor que o removesse de mim. Entretanto, ele me declarou: a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sendo assim, de boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por esse motivo, por amor de Cristo, posso ser feliz nas fraquezas, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porquanto, quando estou enfraquecido, é que sou forte. Graças a Deus pela sua palavra, que Ele nos abençoe nesse breve meditar sobre a sua palavra. De novo, o apóstolo Paulo não tem como lermos o Novo Testamento, queremos ter uma vida cristã madura, estável, equilibrada. Não é possível querermos ter uma vida conduzida, guiada, guardada, protegida pelo Espírito de Deus, pela palavra de Deus, se não dermos a devida atenção aos ensinamentos do apóstolo Paulo. Tá? Os ensinamentos do apóstolo Paulo são abundantes aqui, a referência a ele, a vida dele, a maneira como Deus trabalhou com o apóstolo Paulo. Né? A vida do apóstolo é a carta escrita por Deus. É a vida. As pessoas ficam preocupadas, né, com a revelação, com o texto, qual é a melhor tradução, qual é a melhor versão, qual é o melhor isso, qual é o melhor aquilo. Acreditamos nisso. Toda a escritura é inspirada por Deus e é útil. É útil para o nosso crescimento. É útil para a nossa maturidade. Mas é a vida que é a carta escrita. Não é só a proclamação. Não é só a proclamação. É a palavra viva, Deus escrevendo para a igreja através da vida do apóstolo Paulo. E aqui ele é afligido. E ele deixa claro aqui. Foi uma bênção. Foi uma bênção de Deus, uma bênção disfarçada. Ele dá o nome de um espinho na carne. Ele, quando escreve aos Coríntios, ele está falando do seu ministério apostólico, da sua condição de apóstolo, questionada por muitos. Porque o apóstolo Paulo, de fato, ele não viveu com Cristo Jesus no ministério de Cristo Jesus, no seu ministério terreno. Ele não teve com Cristo aqueles 40 dias em que Cristo apareceu apareceu para os apóstolos, ensinou aos apóstolos e prometeu a vinda do Espírito Santo, mandando que eles ficassem aguardando em Jerusalém. O apóstolo Paulo é um caso à parte. É um caso à parte. Ele estava a caminho de Damasco quando Cristo apareceu para ele. Cristo ressurreto. Só para ele. Só para ele. Ele estava a caminho de Damasco quando Cristo ressurreto falou com ele. Somente com ele. Então o Cristo vivo se revelou para Saulo, o nosso amado apóstolo Paulo. E a vida dele foi mudada. É claro que foi mudada. Como não seria mudada? Como não seria transformada? E agora ele vive para Cristo. Ele se apresenta nas suas cartas como servo de Cristo Jesus, como escravo, como alguém que não tem vida própria, como alguém que não tem interesse próprio em viver, como alguém cujo viver é na expectativa de agradar ao seu Senhor. E esse homem, tratado por Deus, moldado por Deus, trazido para a fé, antes de ser totalmente reconhecido como o apóstolo Paulo, estava em oração,
quando o Espírito Santo, o líder da igreja é o Espírito Santo, não precisa ninguém ficar discutindo. Quem estava liderando a igreja de Cristo do primeiro século, quem era o líder? Era Pedro, era Tiago, era Paulo? Não, é o Espírito Santo quem lidera a igreja. A pessoa na liderança é o Espírito Santo. O que preside a reunião é o Espírito Santo. O que fortalece, o que orienta, o que conduz é o Espírito Santo. O consolador, o advogado, o conselheiro presente. E orando, havia profetas na igreja. E orando, o Espírito Santo falou: separa Barnabé e Saulo e Paulo para a obra para a qual eu chamei. E a igreja, que já estava vendo, mas dependia do Espírito Santo, da ordem, a igreja obedeceu ao Senhor. E depois mudou, né? Barnabé, esse que trouxe Saulo à comunhão com a igreja, com os irmãos. O homem humilde, o homem santo, inicia Barnabé e Saulo, e depois de um tempo é Saulo que aparece, porque Saulo foi comissionado por Cristo Jesus como apóstolo, por isso que ele se apresenta como que um nascido fora do tempo. E a autoridade dele era questionada por muitos, né? Tanto que mais de uma vez ele esteve em Jerusalém para se apresentar e apresentar o seu ensino, o seu entendimento, para resolver questões relacionadas à comunhão da igreja formada por judeus com a igreja formada por gentios, porque alguns entre os judeus entendiam que a igreja dos judeus era de alguma forma superior à igreja formada pelos gentios. Ainda hoje tem um pensamento nesse sentido de alguns aí. Você pega a internet, você está procurando um livro, algum negócio, você entra aí de, mas que editora é essa, meu Deus do céu? Aí você vê o material, mas parece judeu, mas é cristão, parece cristão, mas é judeu. O que é isso? Até hoje as pessoas ficam pregando aí uma volta às origens, volta, né? Não sabe para onde ir. Nós somos chamados, tal qual o apóstolo, não foi para voltar para nada, não foi para seguir adiante. A Jerusalém que aguardamos é a celestial. O reino que aguardamos é o reino de Deus, é o reino de Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo teve um discernimento, teve revelações do mesmo porte que o Apocalipse de João. O próprio Pedro, também lendo nas suas cartas, você vê o discernimento, o entendimento, e o apóstolo Paulo não é diferente. A chamada escatologia, tempo do fim, o pensamento do fim, era bastante presente na vida desses homens, na mente desses homens. Por quê? Porque viviam na expectação, na expectativa da implantação do reino de Deus por Cristo Jesus. Essa é a expectativa, essa é a bendita esperança. Se seria naqueles dias, eles não sabiam, mas aguardavam, ansiavam, desejavam, porque queriam estar com aquele que os amou, que os resgatou do mundo, do pecado e da morte. Estar com Cristo é sempre melhor. Viver para Cristo é tudo. E viver com Cristo na eternidade é infinitamente melhor. E o apóstolo Paulo, ele mesmo fala que por conta das revelações que ele teve, para evitar que ele ali fosse tomado por para impedir que eu me tornasse arrogante, né? Aí Deus ajudou o apóstolo Paulo. Deus permitiu que algo acontecesse na vida dele. Foi-me colocado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Seja lá o que fosse, nós não sabemos o que era. Tem gente que fala que é problema na divisão,
Tem gente que ele fala que ele tinha problema de epilepsia, por causa dos açoites, dos apedrejamentos. As pessoas falam até problemas de sexualidade, questões de sexualidade, família. As pessoas deliram, né? As pessoas viajam. As pessoas viajam aí, cada um praticamente com o mal que lhe aflige, tenta jogar na vida do outro, né? Mas o apóstolo Paulo não fala o que é. Ele só declara que por permissão divina, ele fala que foi Deus, mas é por permissão divina, ele reconhece Deus como soberano. Deus como a origem. Foi um mensageiro de Satanás. Quem permitiu foi Deus. Porque se Deus não tivesse permitido, Satanás não teria atingido Paulo de maneira alguma. Passar de reconhecer o plano de Deus. E nessa aflição, nesse tormento, porque ele passou por. Eu não sei se foi um período longo, é um tormento, uma aflição. Algo que o debilitava, talvez, fisicamente ou mentalmente. Paulo é um erudito, né? Ele é um homem sábio, ele é um homem extremamente culto, ele é a formação de rabino, no farisaísmo, ele era um homem de muita cultura. Pessoas assim têm um quê com a mente, com a intelectualidade, né? Não está preocupado se perder um braço ou uma perna, mas a mente, a expectativa de perder a capacidade intelectual, mental, é uma aflição muito grande. Eu imagino algo que o afligia nesse sentido. Eu imagino. É a minha. Cada um tem uma, eu coloco a minha opinião, o meu parecer. Porque eu, como muitas pessoas também, de todos os problemas que pode afligir um homem, principalmente depois da idade madura, o que mais aflige é a perda da mente, do domínio da mente. Porque nós vemos o quão desesperador é na vida de muitas e muitas pessoas a dificuldade de expressar aquilo que era tão natural, tão espontâneo, como uma conversa entre amigos ali num bate-papo, verdades profundas e maravilhosas, de repente a pessoa não consegue mais falar e é uma ginástica e é um esforço, o raciocínio não se completa, a palavra não vem, e a pessoa se abate, se entristece, porque não lembra, tem a certeza de que sabe, de que o conhecimento, de que a verdade está lá em algum lugar, mas não consegue mais encontrar, não consegue achar, e isso é algo desesperador e entristecedor que Deus não permita esse mal ou qualquer outro mal sobre a vida de quem quer que seja. É assim que nós pensamos, mas é a realidade da vida. Dores, aflições, angústias, problemas, perdas. Perdas, perdas, perdas. Não é só dinheiro, não é só relacionamento. A nossa mente, a nossa alma, a perda do contato, da comunhão do corpo com o espírito, criando um lapso, uma lacuna, um vazio, meu Deus, que isso não aconteça. E o apóstolo Paulo, tal qual foi dito por Jó, é um pensamento, é uma ideia, é algo da cultura, né? Orar intensamente no momento de aflição, sabendo que Deus é poderoso para livrar da morte, da cova, da sepultura. E o apóstolo Paulo fala aqui: por 3 vezes roguei ao Senhor que o removesse de mim aquele mal, aquela dor, aquela angústia, aquela aflição. E foi aí, após ter orado, lembra que a palavra de Deus fala da oração, da súplica com ações de graças, de apresentarmos as nossas petições, os nossos pedidos diante de Deus com regularidade, para que no momento oportuno recebamos o livramento, a cura, para que a paz de Deus cerque os nossos corações e os nossos pensamentos, para que sejamos guardados, para que possamos viver como numa fortaleza, do lado de fora os inimigos lançando flechas, pedras,
ameaças, e do lado de dentro você se alegrando na comunhão com o Senhor, apesar de todo o mal que há no mundo tentando invadir o seu ser, e como um vaso que foi dotado de um tesouro maravilhoso, você sabe que essa capacitação para resistir a todo mal não vem de você, porque é como um vaso um vaso de barro, se bater quebra, desfacela. Esse poder vem de Deus, esse poder vem da graça de Deus. O apóstolo Paulo, nessa sua angústia, nessa sua aflição, ele ora 3 vezes intensamente. 3 vezes com a intensidade do seu ser. Por 3 vezes, acreditando que aquilo estava conduzindo à morte. Por 3 vezes, por saber que Deus é bom. Por 3 vezes ele ora, por saber que Deus é justo e fiel à sua palavra. E o Senhor Deus responde. E o Senhor Deus responde. Não, Paulo. Aqui, ó. A minha graça te é suficiente. A minha graça te basta. A minha graça te manteve de pé, vivo, até aqui. E continuará te preservando enquanto eu assim o quiser. Olha o que diz a palavra de Deus aqui, ó. A minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Sendo assim, de boa vontade, me gloriarei nas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Você fala, Deus não atendeu a oração de Paulo. Como não? Como não? Eis a resposta que fortalece. Pode ser que a dor não passe. Pode ser que o problema que está lá fora não se resolva automaticamente ou rapidamente. Pode ser que a cura não venha. Pode ser que a falência seja inevitável. Mas a graça de Deus, não será nunca afastada de nós. Porque é nesse ato de reconhecermos que somos barro, vasos modelados com barro, abençoados com um tesouro eterno e valioso. Aí se manifesta o poder de Deus. Não reconhecemos a nossa fraqueza, a nossa fragilidade, a nossa debilidade, a nossa total dependência. Senhor, que se faça o teu querer, Pai. Nós oramos como o Senhor Jesus orou. Pai, afasta de mim esse cálice. Afasta de mim essa dor. Afasta de mim essa doença. Afasta de mim, ó Deus, esta angústia. Afasta de mim, ó Deus, este espinho. Essa dor que não cessa, que não para. Mas, Pai, se não houver outro caminho, que seja feita a tua vontade e não a minha. Com espinho ou sem espinho, nós aprendemos a ser aperfeiçoados no amor de Deus em Cristo Jesus. Porque Deus está no controle de todas as coisas, e todas as coisas cooperando para o bem. Paulo, você está sendo tratado, você está sendo moldado, você está sendo fortalecido para que se cumpra na sua vida o meu querer. Não quero você fazendo firula, contando histórias do céu, revelações verdadeiras que o apóstolo teve, o conhecimento verdadeiro que ele teve, mas era para ele, para que ele pregasse o evangelho de Jesus Cristo, dependendo do poder
de Cristo Jesus através do Evangelho, não das visões e revelações do apóstolo Paulo. Não dos céus que se abriram para ele. Porque não é o fato ou o ato dele ter vislumbrado a glória eterna de alguma maneira que isso repercutiria na vida de outras pessoas. Se Deus quiser abrir os céus para o outro, Deus assim o fará. O Apocalipse, aqui é o Apocalipse de João, não é o Apocalipse do apóstolo Paulo. Muito embora ele tenha partilhado das verdades reveladas, constantes da palavra de Deus. E ele segue aqui, ó. Sendo assim, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, assim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Parece que alguns já tomaram a sua decisão. Parece que alguns já tomaram a sua decisão. Parece que alguns. Aparentemente. É o que nós vemos, é o que nós ouvimos. Ouvi uma das referências aí, que algumas pessoas têm como referências de cristão do Brasil. Não podemos negar, é uma das referências. E quem fez a entrevista foi inteligente, foi esperto. O sujeito conseguiu falar de dinheiro o tempo todo. Conseguiu falar de dinheiro. Falar das proezas que o dinheiro está fazendo, que o dinheiro está realizando. Parece que alguns têm tomado a sua decisão. Não estou dizendo que sou contra dinheiro, não estou dizendo que sou eu preciso de dinheiro. Quem me conhece sabe muito bem. Se tem uma área na minha vida que eu não fui um bom administrador é nas questões financeiras, eu reconheço isso. Eu preciso de dinheiro, todo mundo precisa. Mas entre o dinheiro e ter repousar sobre si o poder de Cristo Jesus, eu fico com Cristo. Eu fico com Cristo. Eu prefiro viver o Evangelho vivo, a vida, em comunhão com o Senhor. Eu prefiro. O apóstolo Paulo reconheceu: Senhor, a tua graça me basta realmente. Se o Senhor quiser deixar o espinho, que o espinho fique. Porque na minha fraqueza eu reconheço a grandiosidade do amor e do poder de Deus que repousa sobre a minha vida, o ministério dele, o serviço dele, a vida dele. Por esse motivo, por amor de Cristo, posso ser feliz, é possível ser feliz, é desejável, é agradável a Deus. Reconhecer a graça de Deus, que nos basta. Deus tem muito, 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 muito mais, mas é pela graça dele, pela graça, pelo amor gracioso de Deus em Cristo Jesus, que ele realiza em nós e através de nós. Por isso, por amor de Cristo, posso ser feliz até mesmo nas minhas fraquezas, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias. Porque ele aprendeu com Deus que a graça de Deus nos torna suficientes, aptos, capazes do quê? De vivermos em comunhão com o Pai pela fé em Cristo Jesus. Porquanto, quando estou enfraquecido, é que sou verdadeiramente forte. Quando não vejo forças em mim, quando não vejo, não reconheço habilidade ou capacidade na minha vida, vislumbra-se a glória da graça de Deus que repousa sobre a vida de todo aquele que crê em Cristo Jesus. Porque podemos encontrar felicidade ainda que estejamos vivendo fraquezas, sofrendo afrontas, ofensas, insultos, humilhações, ainda que estejamos passando por necessidades, ainda que sejamos perseguidos ou angustiados. É possível, sim, desfrutar
da felicidade a nós reservada em Cristo Jesus. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja, te conceda a paz, a alegria, que a felicidade do amor de Deus que repousa na sua vida possa resplandecer e fazer o seu rosto demonstrar a alegria que tem todo aquele que crê no Salvador. Deus te abençoe. Boa noite.